microbiológico, eu vou comentar aqui alguma coisa sobre os micro-organismos primeiro, né? Eu quero lembrar que os micro-organismos, estando dentro de condições adequadas, os micro-organismos eles se duplicam a cada 20 minutos. Isso significa, se a gente tiver com uma condição adequada, a gente tiver aí uma contagem inicial microbiológica de 500 unidades formadoras de colônias, 5 horas depois a gente pode ter até 16 milhões. E os principais micro-organismos que estão até na RDC, conforme vamos ver daqui a pouco, é o Staphylococcus, Pseudomonas e a Escherichia coli. O estafilococcus, né, ele é um produto que, na sua forma patogênica ou virulenta, causa diarreia, são causa de processos supurativos, variando desde espinhas, furúnculos e abscessos, até septicemias fatais. Tem alguns casos aí falando. Então, inclusive, teve até um neto do Lula, né, que até morreu por conta da presença desse micro-organismo. Teve um caso também com uma modelo, né, que ela também teve um problema com esse micro-organismo, também veio a óbito, né. Então, essas infecções se estabelecem quando esses germes penetram no tecido através de cortes ou de erosões da pele. E como nós estamos falando aí de produto cosmético, que a gente passa na pele, cabelo, aquela coisa toda, então, esse micro-organismo ele é crítico. Um outro é a Pseudomonas aeruginosa. A Pseudomonas aeruginosa é um mecanismo típico de biofilme, ele vem da água normalmente, e quando a gente tem qualquer problema, formação principalmente de biofilmes, a gente consegue perceber que está havendo até a formação de biofilme por causa da presença aí da Pseudomonas aeruginosa. É um mecanismo oportunista, e pode causar problema de infecção urinária, respiratório, pneumonias, meningite. É um micro-organismo crítico também, né? E ele é encontrado na água. Então, o cuidado com a água não é só pela questão técnica da formulação do próprio produto, mas também para que a gente evite a formação aí de biofilme e não tenha a presença de Pseudomonas aeruginosa, que normalmente esse micro-organismo ele pode trazer aí consequências muito críticas para o nosso sistema. E, normalmente, as contaminações que há em produto, né, inclusive ela é uma contaminação intermitente, porque ela está em biofilme, às vezes aparece, às vezes não. Então, tem hora que dá contaminação, tem hora que não dá. Normalmente, é problema relacionado com a água e a Pseudomonas aeruginosa aí está presente. Um outro crítico também é a Escherichia coli. A Escherichia coli, ela também pode causar infecções de vírus urinário, infecções sépticas, bacterianismo, meningite. É também uma bactéria oportunista. E está, né, em água maltratada, nos nossos intestinos, né? Então, normalmente, nós somos aí um dos maiores transmissores, repassa muito a Escherichia coli. É muito crítico esse micro-organismo. E esses são os micro-organismos que estão aí na RDC 630, de 10 de março de 22, né? Então, essa exigência da legislação, ela pede que todo produto fabricado que seja suscetível à contaminação microbiológica seja feito a avaliação de presença ou não desses 3 micro-organismos. Muito bem. E existe também as exigências legais para limites e padrões de especificação, mesmo não sendo micro-organismo patogênico, como veremos seguir. Essa resolução da RDC de 630, de 10 de março de 2022, estabelece parâmetros para controle microbiológico de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, e internaliza a resolução GNC Mercosul número 51, de 1998. Muito bem. No artigo 1, essa resolução estabelece parâmetro de controle microbiológico de produtos de higiene pessoal, cosmético e perfume, dada a seguinte classificação. Ele chama tipo 1
né? O produto para uso infantil, produtos para diólise e produtos que entram em contato com as mucosas. E tipo 2, demais produtos cosméticos suscetíveis à contaminação microbiológica. Normalmente eu separo assim, né? Eu costumo falar, né, que são os produtos enxaguáveis e não enxaguáveis. Os produtos enxaguáveis normalmente são os produtos aí tipo 2. E os produtos não enxaguáveis aí do tipo 1, né? Que seriam os mais críticos, né? Então, o cuidado maior tem que ser com os produtos tipo 1, ok? O artigo 2º. Os parâmetros para controle microbiológico do produto de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, classificado como tipo 1, são os seguintes. Então, pessoal, os parâmetros para controle microbiológico do tipo 1 são os seguintes. A contagem microorganismo mesófilo total de aeróbio não mais que 10 a segunda, não mais que 10 a segunda, unidades formadoras de colônia por grama ou por ml, sendo o limite máximo igual a 5 vezes 10 a segunda unidade formadora de colônia por grama por ml. E aí, pessoal, onde a gente já vai fazer, né? Nós vamos discutir um pouco mais adiante, por que se é 10 a segunda, pode chegar até 5 vezes 10 a segunda. Eu vou procurar hoje esclarecer por que essa variação de 10 a segunda até 5 vezes 10 a segunda. Ausência de pseudomonas aeruginosa, ausência de estafilococcus aureus e ausência de coliformes totais e fecais em 1 grama ou 1 ml. E ausência de clostridios sulfito redutores em 1 grama exclusivamente para talcos. O tipo 2, né, a contagem ele vai até 10 a terceira. Só para esclarecer, 10 a terceira seria 1.000 unidades formadoras de colônia, né? Sendo o limite máximo igual a 5 vezes 10 a terceira unidade formadora de colônia, por grama por ml. E ausência de pseudomonas, estafilococo, coliformes e clostridio exclusivamente para tal. É isso que está na legislação. Então, vamos aí procurar entender por que esta variação de 10 a terceira até 5 vezes 10 a terceira. Muito bem. Eu procurei fazer o seguinte. Esse slide aqui, inclusive, é de uma apresentação feita pela Verônica Teresa, lá da Biocenter. Os fatores que influenciam o crescimento microbiano em condições favoráveis é temperatura, pH, atividade de água, respiração, nutriente. Como os micro-organismos, eles dobram a cada 20 minutos, o comportamento do crescimento deles é 2 elevado a n. Então, se a gente for pegar a contagem, né, de 2 elevado a n, então começou com 1, ele pulou para 2, depois para 4, depois de 8, depois para 16. Só um minutinho, pessoal. É isso. Segundo pessoal, vamos falhar o som aí. É isso, pessoal. Alô, estão me ouvindo aí, né? Muito bem. Então, como ele tem um comportamento de 2 elevado a n, ele dobra, ele não cresce de uma maneira analógica, né? Ele cresce de uma maneira digital, vamos dizer assim, né? 2 elevado a n, então quer dizer que ele começou com 1, então eu tenho lá 1, 2, 4, 8, 16. Muito bem. Quando a gente está fazendo uma análise microbiológica, normalmente a gente faz uma diluição de uma amostra de 1 ml, a gente dilui ela para 10 ml. Então, quando eu diluo ela para 10 ml, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, meus amigos. Vai acontecer o seguinte. Você não vai conseguir, como o 1, você diluiu 10 vezes, ele só vai conseguir ver uma colônia no meio, que era 10, diluiu, virou 1.
Então, ele consegue só ver uma colônia. E a gente adota o logarítmico 10, base 10, exatamente porque a gente dilui, aí uma das coisas, a gente dilui a água aí 10 vezes. Então, o log de 1 é 0, o log de 2, 0,52, log de 4, 0,60, o log de 8, 0,90, o log de 16, 1,20. Então, quando eu diluo esses micro-organismos aqui, que teria 16, na placa, quando eu diluo ele 10 vezes, eu só vou conseguir ver um micro-organismo, né? Eu até coloquei aqui dessa maneira. Então, na verdade, embora ele tenha 16, eu consigo enxergar só um. Por quê? Porque foi diluído 10 vezes. E essa é a questão da gente adotar logaritmo. E quando ele, como ele foi diluído 10 vezes, a gente costuma dizer que a contagem, ela como é que se diz? Ela é menor do que zero quando não tem crescimento. Está achando, fala, ó, ela é zero, porém ela foi diluída 10 vezes. Então, a contagem microbiológica, a gente fala que é menor do que 10. A gente não tem a precisão, porque como a gente diluiu 10 vezes, não cresceu nada na placa, ela pode ter 1, pode ter 2, pode ter 4, pode ter 8, mas como foi diluído 10 vezes, elas não aparecem. Elas só vão aparecer a partir de quando ela tiver de 10 para cima. Então, você veja, eu diluo 10 vezes e uso o logaritmo com a base de 10. E isto mostra o erro que é a análise. Então, eu só consigo, quando eu li 10 vezes, eu só consigo ler 1, 2. Quando eu tiver 1, significa que eu tenho pelo menos 10 unidades formadoras de colônia. Quando eu tiver 2, eu tenho 20 unidades formadoras de colônia. Mas esse 20, ele pode ser 22, 23, 24, 25, 28, 29. Mas a gente lê como se fosse 20, né? E quando ele é 30, a mesma coisa. E por isso que a gente escreve, né, 2 vezes 10 a primeira, 2 vezes 10 a segunda. Por quê? Porque o crescimento dele é exponencial. Não dá para colocar um número preciso. Esta é a situação crítica da contagem biológica. E como há esse erro até na própria contagem, se eu tiver lá com 100 unidades por formador de colônia, que na verdade é 1 vezes 10 a segunda, eu tiver o número 1, 2, 3, 4, 5, eu estou dentro de uma mesma ordem de grandeza. Então, quando chega no 5 vezes 10 a segunda, a minha ordem de grandeza está mais próxima, quando ela passa, de 10 a terceira. Mas está dentro do erro. Eu posso ter lá, por exemplo, 600 micro-organismos e ler, eu posso ler 6 vezes 10 a segunda. Mas ele está dentro de uma ordem de grandeza, mas ele já está mais próximo de 10 a terceira do que 10 a segunda. Essa questão é uma questão que faz o seguinte: quando eu tenho contagem microbiológica, se eu tenho o número 1, 2, diluir uma vez só, que é a base 10, 10, 20, 30, 40, 50, que é 1 vezes 10 a primeira, 2 vezes 10 a primeira, 3 vezes 10 a primeira, 4 vezes 10 a primeira. Todos esses números, eles estão dentro de uma mesma ordem de grandeza. Então, por isso que a gente adota, por exemplo, para a água, que a contagem tem que ser menor do que 10, qualquer número acima de 10, a gente já considera um limite de alerta. Porque, na verdade, esse número, ele pode ser, você vai ler na placa 2 vezes 10 a segunda, mas ele já pode estar sendo 5 vezes 10 a segunda, 6 vezes 10 a segunda. Tudo dentro de uma mesma ordem de grandeza. Então, eu tenho que assumir a ordem de grandeza da minha contagem. Então, por isso que para a água, para a gente não correr risco nenhum, eu recomendo, olha, a contagem para a água tem que ser menor do que 10. Qualquer número acima de 10, eu já posso estar numa situação crítica em relação à água, ela já pode estar até próxima a 10 a segunda. Esse é um caso. Quando a gente tem um produto que o resultado deu 1 vezes 10 a segunda ou 5 vezes 10 a segunda, a gente considera esses números dentro de uma mesma ordem de grandeza.
Ele pode dar uma variação, pode dar 2 vezes a segunda, 3 vezes a segunda, depois 2 vezes a segunda, mas ele está na ordem de grandeza de 10 a segunda. E ele já está no número crítico. E tem um outro detalhe. Como o crescimento do micro-organismo, ele dobra a cada... É, então, quando o número ele dá 2 vezes 10, quando ele dá 2 vezes a segunda, 3 vezes a segunda, ele está dentro de uma mesma ordem de grandeza. Se ele diminui a contagem, ele estava em 5 vezes a segunda, depois eu fui fazer uma leitura seguinte, ele deu só 1 vezes a segunda, eu posso considerar que aquele produto crítico do mesmo jeito. Por quê? Porque ele está dentro da mesma ordem de grandeza. E isto vale para os produtos tipo 1, né? Que são os produtos aí que têm contato com a micose, produto infantil. Né? Então, qualquer número, ele deu 10 a segunda, se for de 1 a 5, a gente considera praticamente o resultado igual. E para os produtos enxaguáveis, que o limite é 10 a terceira, é a mesma coisa. Ele pode chegar até 5 vezes 10 a terceira. Ele está também dentro de uma mesma ordem de grandeza. Se eu fiz análise na hora do almoço, deu 10 a terceira, faço 6 horas da tarde, o número pode ser 5 vezes 10 a terceira, sendo a mesma amostra. Por quê? Porque o comportamento do micro-organismo é binário, ele dobra. Então, por isso que eu tenho que considerar a ordem de grandeza. Não dá para considerar a precisão na contagem microbiológica. Então, por isso que é muito importante, às vezes, a gente fazer a leitura em termos logaritmo e prestar atenção qual é o número que está dando em termos logarítmicos, o número inteiro. Eu tenho mais alguns exemplos para adiante. O pessoal aqui está fazendo a mudança aqui, porque esse computador que a gente está usando está falhando muito o som. Só um minutinho, pessoal, por favor. Tudo aqui. Ok? Todo mundo me ouvindo aí? Desliga aí. Perfeito, Sebastião. Estão me ouvindo, né? Então, posso colocar a câmera aqui? Então, pessoal, agora espero que o problema de som seja resolvido. Então, meus amigos, essa questão desse erro microbiológico, a gente pode muitas vezes considerar, né, que a contagem seria log, o número 1, mais ou menos 0,5, né? Para considerar aí a ordem de grandeza. Como toda medida ela tem um erro, só que no erro microbiológico, ele pode variar aí, o resultado em termos absoluto, ele pode estar dando um erro de 90%, mas em termos de contagem microbiológica em log 10, ele vai estar dentro de uma mesma ordem de grandeza. Vamos ver um pouco mais aí alguns resultados relacionados com isso, tá? Então, por exemplo, aqui, né, que eu estava mostrando aqui para vocês esse primeiro slide aqui. Nesse primeiro slide aqui, problema de ordem técnica aqui, para trás. Pronto. Nesse primeiro slide que eu falei para vocês que aqui seria o número crescimento na placa. Só que na placa eu vou conseguir enxergar só um micro-organismo, porque eu diluí 10 vezes. Muito bem. E o mesmo vale aqui, olha,
se vocês for olhar 1 vezes 10 a segunda, o log de 1 vezes 10 a segunda é 2. O log de 5 vezes 10 a segunda, que teria 500 unidades formador de colônia, é 2,7. Em termos de ordem de grandeza, tudo é 2. Então, para a gente, poxa, mas como é que eu faria, então, para mim repetir uma análise micológica? É praticamente impossível. A cada instante que você avalia uma mesma amostra, o resultado pode ser distinto. Por isso que tem que ter essa elasticidade em termos de a gente aceitar essa variação de 1 até 5. Mas em termos logarítmicos, CCJ, está tudo dentro da mesma ordem de grandeza. A mesma coisa aqui, ó, 1 vezes 10 a terceira, ó, 1000. 5 vezes 10 a terceira, 5.000. No primeiro caso, ó, log 3, depois 3,7. Eu estou considerando a ordem de grandeza aqui. E muitas vezes, né, a gente está fazendo, por exemplo, pode estar fazendo um teste desafio, onde a gente tem contagens mais altas, aí a gente fala, putz, considero o número, não considero o número. Seria interessante, às vezes, a gente estar discutindo o resultado em termos absolutos, em termos logarítmicos, só para a gente ter uma ideia, que às vezes, para a gente não dispensar alguns resultados, que às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. Então, isso tem que ser um pouco mais discutido. Essa questão da ordem de grandeza e da variação e da elasticidade que tem a contagem microbiológica. Então, por que isso? Por causa do comportamento binário do crescimento microbiológico, né? Que ele dobra. Os micro-organismos, né, eles são divididos ao meio. Então, é assim que é o crescimento dele. E é por isso que nós temos esse comportamento e essa variação na contagem microbiológica. Né? Então, quando falamos de ordem de grandeza, podemos dizer que ambos os grupos estão dentro de uma mesma ordem de grandeza, quando consideramos o comportamento exponencial do crescimento microbiológico. E aí, fazendo as elucubrações todas, né? Então, colocando aqui os resultados que nós temos, ó, quando há a diluição da amostra, o que normalmente acontece inicialmente na proporção de 1 para 10, significa que cada colônia encontrada, quando eu diluir 10 vezes, cada colônia encontrada ela vale 10 unidades formadoras de colônia. Porém, na amostra original não significa que tem 10. Ela pode ter 12, 13, 14, 15, 16, mas a gente só vai conseguir ler 10. Vai conseguir ler 2 quando ela é 20 ou mais. Se a diluição for de 1 para 100, cada coluna encontrada vale 100 unidades formadoras por ml. Ou melhor, 1 vezes 10 a segunda. Por isso que é interessante, quando a gente vai reportar a contagem microbiológica, sempre reportar de forma exponencial na base 10. 1 vezes 10 a segunda, 2 vezes 10 a segunda. Né? Isso facilita muito para a gente ter a ideia da ordem de grandeza que a gente está falando. Quando não houver crescimento nenhum na placa, porém a diluição foi de 1 para 10, dizemos que o resultado é menor que 10 unidades formadoras de colônia por ml. Nós não podemos dizer que é 0, porque foi diluído 10 vezes. Então, ela pode ter de 0 a 9, mas é menor que 10. A mesma coisa quando nós diluímos 2 vezes, de 1 para 100. Ela pode ter de 0 a 99. Ou seja, nós dizemos que ela é menor que 10 a segunda. E há casos que a gente dilui 100 vezes, ou diluímos até 3 vezes, depende aí de como a gente, ou do que a gente está fazendo aí em termos de avaliação microbiológica. Eu aqui, fazendo as minhas elucubrações, e como eu sou engenheiro, eu tenho que fazer conta, para a gente procurar dar ideia para vocês do que está falando. Como o micro-organismo ele tem um crescimento de 2 elevado a n, eu procurei assim, olha, a gente tem uma ideia de quantas vezes o micro-organismo ele foi duplicado. Então, eu coloquei aqui alguns números aqui, para a gente fazer essa elucubração. Primeiro, eu mostrei aqui o desenvolvimento aqui de como a gente faria essa conta, tá? Então, essa forma matemática. Aí eu coloquei um número aqui, n igual a 8. Esse 8 seria 10 a oitava, em termos de contagem microbiológica. Quando a gente vai fazer aí, a gente às vezes tem alguma contaminação, a gente tem a ordem de grandeza de 10 a oitava. Dividido por 0,52 dá 15. Então, significa que nós estamos na 15ª geração de crescimento microbiológico. Ou seja, é micro-organismo pra caramba.
né? Então, significa que o negócio está muito ruim, o negócio está muito contaminado. Aqui eu fiz um exercício do número de geração 5, que seria 10 à quinta. Então, devido às contações, está 9 geração. Por que eu peguei essas duas primeiras, uma com 10 à oitava, outra com 10 à quinta? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer um teste desafio, a gente considera uma redução de contagem microbiológica de 99,9%. Então, quando a gente sai de 10 à oitava, vai para 10 à quinta, nós tivemos uma redução de 99,9% de micro-organismos. Isso significa que, no caso, é como se o micro-organismo tivesse reproduzido 9 vezes. Então, isso a gente poderia até adotar um critério disso, mas só para dizer aí para vocês essa questão toda do número de gerações de micro-organismo, né? Começou com 1, ele pode estar na 9ª geração de duplicação, né? Aqui eu coloquei o número 3, que seria 10 à terceira, né? 10 à terceira, ela estaria na 5ª geração de duplicação de micro-organismo. E o 5 vezes 10 à terceira, que é esse número aqui que eu coloquei, 3,69, esse aqui seria o 5 vezes a terceira, ele está na 7ª. Ó, estou muito próximo aqui. E a mesma coisa, quando eu coloquei aqui o 2,69, é 500 unidades formadoras de colônia. Ele estaria na 5ª geração. E N igual a 2 estaria na 3ª geração de duplicação microbiológica. Só para a gente ter a ideia de como os micro-organismos eles se duplicam tão rapidamente, né? Como que é esse crescimento microbiológico intenso aí. Isso se a gente quiser fazer essas elucubrações que eu fiz. Bom, as condições básicas para desenvolvimento do micro-organismo, né, é a variação, é lógico, tem que ter os micro-organismos, né? Eu tenho que ter temperatura, primeiro tem que ter o micro-organismo, tem que ter temperatura, umidade, tem que ter os alimentos para o micro-organismo, um pH adequado para o crescimento. E aqui eu estou colocando o seguinte, né, a variação do micro-organismo no decorrer do tempo, que é em função de temperatura, umidade, alimento, pH, do meio que ele está, né? Por que é interessante a gente ter uma ideia dessa variação? Ela é interessante porque, de acordo com essa variação, né, eu vou poder dizer que o produto meu está contaminado, porque quando o crescimento está muito intenso, eu posso dizer que o meio está contaminado. Eu posso dizer que quando não há variação da contagem microbiológica, eu posso dizer que o produto está conservado. E quando ele for menor que zero, ele está sob umas condições de presença de alguém que está matando ele, sob uma condição asséptica, vamos dizer assim, por exemplo, ou tem a presença do conservante. Por que é interessante isso? Porque no futuro, nós estamos falando aí de probióticos, não é isso? E probiótico significa micro-organismo vivo presente no meio. Como é que nós vamos saber que o meio está conservado ou não? Sabendo se a variação do micro-organismo no decorrer do tempo está constante. Se ela estiver constante, eu posso dizer que ela está conservada. É? Muito bem. Então, isso aí é mais como um exemplo para vocês, né? Bom, a bibliografia desse tema está aqui, né, na Revista Controle de Contaminação, de setembro de 2003, a RDC 48 e a resolução RDC 630, de 10 de março de 2022. E Montandon e Dias, Comunicação para a Qualidade. Eu me baseei esse trabalho nisso, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que eu acho que vocês têm muitas dúvidas, e eu estou aqui para responder as questões aí que eu puder aí para vocês. Tá bom? O que eu tinha para falar era mais isso sobre variação microbiológica, meus amigos. Vamos lá, as perguntas. Vamos lá. Olá, Sebastião, aqui é a Fabiana falando. Sim, Fabiana. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu vou auxiliar aqui o Sebastião com as perguntas, certo? A Júlia, ela está questionando, existe alguma comprovação de que é necessário a rotatividade de sanitizante para que a microbiota do ambiente e superfície não ganhe resistência? Então, esse conceito que a Júlia está comentando, muito interessante a tua pergunta, obrigado, viu, Júlia? Isso que você está falando acontece muito quando eu estou trabalhando com antibióticos. Os antibióticos se adaptam muito
aos micro-organismos. Então, por isso, né, o médico lá, quando ele vai recomendar, ele sempre fala, olha, tem que pôr um mais forte e tal, porque isso aqui está selecionando e tal. O que acontece, muitas vezes, na questão de sanitizante, se você precisa usar um sanitizante na limpeza, significa que você tem que fazer um complemento da tua limpeza. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz a limpeza da superfície, não deve ficar nenhum produto. Você usa o sanitizante para complementar a limpeza. E quando a limpeza ela é de forma adequada, normalmente não há seleção de micro-organismos. Não há micro-organismo presente. O que eu quero dizer por isso? Vou dar um exemplo para você. A gente usa pinho-sol na nossa casa há muitos anos. Nunca ninguém chegou a falar para nós, puta, nós temos que mudar o pinho-sol lá da minha casa, porque os micro-organismos lá da minha casa deu uma alteração. E agora o pinho-sol não está funcionando mais, eu tenho que usar um outro. Então, ele é um agente químico e a limpeza é bem feita. Portanto, a limpeza sendo adequada, o agente sanitizante vai funcionar muito bem. Começa a haver a seleção quando a limpeza não é muito bem feita. E isso acontece muito no mercado cosmético pelo seguinte, nós temos a superfície, como não há uma exigência, muitas vezes, do tipo de superfície, você não tem uma superfície polida, então, nessa rugosidade das superfícies, nos pontos mortos, começa a se estabelecer colônia, e essa colônia fica lá, né? Ela vira até, a pseudomonas vira até, modo dizer, né, evolui até para Bucodeira sepácea. E aí, quando faz a limpeza, às vezes não faz a limpeza adequada, às vezes só faz uma sanitização e um enxágue. Quando, nessa condição de usar só sanitizante e fazer o enxágue, aí eu começo a ter problema de seleção de micro-organismo. O correto é fazer uma limpeza adequada. Eu costumo, às vezes, orientar meus clientes o seguinte, quando eu faço a limpeza, de fato, na limpeza eu deveria fazer um swab e saber se está limpando de fato ou não. Porque se eu tirei tudo que estava na superfície, não deve sobrar nada. E eu uso o sanitizante como um complemento, mas não como uma solução definitiva. Então, normalmente, se eu faço a limpeza adequada, não há necessidade de fazer rodízio de sanitizante. Mas eu tenho que estar usando um sanitizante bom. E tem duas grandes categorias de sanitizante. Eu tenho os oxidativos e os não oxidativos. Os oxidativos eles agem muito na superfície e se degradam muito rapidamente. Os não oxidativos, eles permanecem mais tempo em contato com o meio e não se degrada facilmente. Só que no mercado cosmético aí depende, né, do que está acontecendo. Então, por isso que o controle microbiológico, o SWAB, é uma ferramenta extremamente importante para a gente saber o que está acontecendo. Ok? Vamos lá para a próxima. Complementando essa pergunta, e quanto a essa indicação de alternância de solução sanitizante para sistema de água, é o mesmo conceito? Então, para sanitizante de água, o agente mais usado é o hipoclorito de sódio, que nós estamos usando aí há décadas, e funciona muito bem. O problema todo é a manutenção do sistema, porque forma o biofilme, e se não houver uma limpeza adequada nos pontos críticos de processo, certamente teremos surpresas com o sistema de água. Então, por exemplo, a água, que é a matéria-prima mais importante, nós deveríamos estar fazendo análise dela diariamente, ou a cada dia de uso, para saber o que está acontecendo em termos de comportamento com a água. E se a gente encontrar contagem, não é usar o sanitizante, é limpar o sistema, fazer usar um agente decapante, conversar com um especialista em sanitização, que pode ser até eu, tá certo? E a gente tem alguns procedimentos que realmente ajudam a resolver o problema de água. Mas, se a gente for pensar só em sanitização só age na superfície. Ele se degrada rapidamente e daí passa um dia, 2 dias e volta a atuar de novo. É isso aí, Fabiana. Vamos lá. É necessário manter a água em circulação mesmo depois de ter feito a higienização do sistema junto com a lâmpada UV? Olha, essa pergunta é outra pergunta interessante.
você não consegue validar um sistema de água se não houver o looping, se a água não tiver movimento. A água parada tende a formar biofilme. A água tem que estar em constante movimento. Uma velocidade de perfil dela na tubulação de 1,7 metros por segundo. E a água, nesta velocidade, realmente ela dificulta a formação de biofilme. Mas, de novo, né, tem que estar limpando. Você veja, a própria Sabesp, ela recomenda para as caixas d'água ser lavado pelo menos uma vez a cada 6 meses. Por quê? Porque a água fica parada, o cloro se degrada, vai formar biofilme, não tem jeito. Então, a água ela tem que estar em movimento e tem que estar clorada. E depois que você faz o tratamento dela para uma purificação, essa água ela vai passar por um filtro microbiológico, por uma lâmpada UV, ela vai até o sistema e ela tem que ficar dentro de um sistema de looping, sim. Senão, vai dar problema de formação de micro-organismos. Outra, Fabiana. Alô, alô, Fabiana. Alô, alô. Alô. Tem uma pergunta aqui. Oi, Sebastião? Fabiana. Oi. Ô, Matheus, será que ela caiu aí? Então, mas, Matheus, você está vendo aí eu dou uma força aqui para ela aqui. Então dá força aí, Matheus. Voltei. Voltou. Tá, então beleza. Aqui na minha internet, me desculpem. Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui sobre cosméticos probióticos. Então, vamos lá. Em relação ao uso de probióticos em formulações, achei muito interessante avaliar a presença constante e não gradual dos micro-organismos. Por outro lado, como garantir que o sistema conservante não inviabilize o micro-organismo probiótico? Olha, eu adorei essa pergunta. Essa pergunta aí dá um trabalho para a gente apresentar em congresso, sabe? Essa é uma questão extremamente crítica, você manter esse equilíbrio. Vocês vejam que no caso aí desse probiótico, a gente toma aí o lactobacilo vivo, né? Vem lá no rótulo, 2 milhões de bactérias. Eu nunca parei para contar aquilo lá, mas uma maneira deles garantir os lactobacilos vivos é colocar em geladeira, e ele fala lá a temperatura que tem que estar, né? Então, no caso de um produto cosmético, tem que se fazer as avaliações, né? Porque, de repente, você pode colocar um agente conservante lá que está sendo um veneno para os micro-organismos que estão lá dentro. Então, por isso que o pessoal fala até de micro-organismo encapsulado para os probióticos, exatamente para não ter um contato direto do agente conservante com os micro-organismos. Porém, hoje em dia, a gente fala de preservação, a gente não fala tanto de conservante quando está se referindo a probióticos. E a gente pode usar algumas condições que faça com que essa contagem microbiológica ela seja mais constante. Ou seja, ela tem o alimento suficiente para ela se manter, mas não para ela disparar a contagem. E não pode ter ali algum produto que, né, cause a morte dos micro-organismos, né? Então, isso tem que ser feita a avaliação. Mas a maneira de você avaliar seria através de contagem biológica constante. Isso eu posso adiantar. Existem alguns meios que a gente sabe, já está até em literaturas, comentando de como você trabalhar com os probióticos. Mas a alternativa melhor é eles encapsulados. Ok. O uso desses sistemas de monitoramento como ATP é confiável? Olha, essa é uma pergunta que eu ouço demais. Vocês viram aí a gente falando sobre o crescimento microbiológico e vocês vejam, nós estamos falando de placas. E vocês vejam aí a dificuldade de você ter segurança na contagem microbiológica. A ATP, que é a adenosina trifosfato, ela varia de micro-organismo para micro-organismo. Por exemplo, uma bactéria, de repente, ela pode ter 1 ATP, e o fungo, ele pode ter 200 ATPs. Você imagina, eu tenho no meio misturado fungo e bactérias, vai dar lá um número de ATP, deu lá um número, sei lá, 1.500, né, de bioluminescência, né, a contagem. De que meio? O que tem ali no meio? É muito difícil a gente quantificar. Então,
um ATP ele tem sido muito usado mais para qualificar, ou seja, dizer tem, não tem. E ele é muito usado pela indústria alimentícia exatamente para a gente avaliar a limpeza de superfície. Porque uma vez que eu limpei a superfície, não é para ter micro-organismo presente. Então, vou lá, faço um ATP. Antes e depois da limpeza e de sanitização. E aí eu vou observar rapidamente que essa contagem caiu drasticamente. Então, aí eu posso usar ATP. Agora, para mim fazer análise microbiológica de rotina com ATP, tem que ser feito um trabalho de validação intenso, né? A gente tem que entender muito bem o que está sendo feito. Há algumas companhias que elas adotam aquelas coisas o seguinte, fazer um processo intermediário, né? Você dá alimento para os micro-organismos, aumenta a contagem e mede ATP. Aí, por ordem de grandeza, a gente fica sabendo aí se está bom ou não o resultado. Mas isso é para encurtar o tempo. Em vez de você esperar a contagem de bactéria por 48 horas, você vai esperar 24 horas ou 12. Mas tudo isso tem que ser validado e dar um trabalho intenso. E a imprecisão continua. Então, eu não recomendaria, desculpa, Fabiana, eu não indicaria ATP para análise de rotina, só para higiene e limpeza. Ok. Podemos utilizar o cloreto de benzalcônio para ambiente, pulverizando, diluído a 0,2%? Olha, é excelente, tá? Inclusive o cloreto de benzalcônio com esses níveis de dosagem é usado até em produtos farmacêuticos para quem tem problema de garganta, né? Não tem problema nenhum. O meu receio, quando você pulveriza, a gente tem que tomar o cuidado que não haja ninguém no ambiente, porque vai que aparece alguém lá com alguma alergia, alguma coisa, vai falar que foi o produto que foi aspergido. Porém, se for no final do expediente, de um final de semana que não tem ninguém, fazendo essa pulverização do lugar mais fechado para o lugar mais aberto, excelente. Vai funcionar muito bem e ajuda sim, bastante. Tá ótimo. Mesmo validando o sistema de água, a gente tem que implementar o monitoramento. Se os resultados forem satisfatórios, posso reduzir o número de pontos e a frequência, lógico, desde que se faça uma análise de risco? Então, lógico que sim, está perfeita a tua pergunta. Você Já perguntou e respondeu. respondeu ao mesmo tempo. Respondeu ao mesmo tempo. Essa questão, reduzir, é lógico que no período de validação é muito importante a gente observar todos os pontos críticos. Então, quais seriam os pontos críticos? Antes do carvão ativo, depois do carvão ativo. Se tiver resina nitroaquiônica, depois da resina nitroaquiônica, depois do filtro microbiológico, depois da lâmpada UV, avaliar como é que está o resultado lá no looping, como é que está o resultado na superfície das paredes, que contém a água. Isso é muito importante durante o período de validação. Mas, após esse período de validação, eu posso, por exemplo, fazer análise só no looping, porque a água que está no looping é a água que passou por todas as superfícies. Então, eu poderia reduzir para um ponto. Porém, se eu tiver algum problema microbiológico, eu preciso fazer a avaliação, daí voltar a fazer em tudo de novo, e fazer uma bela de uma higiene, limpeza e sanitização. Ok. Ainda sobre o tema ATP, qual sua opinião sobre as lanternas de detecção de carga orgânica? Então, olha, eu não saberia responder isso aí para vocês com precisão sobre o ATP, mas a gente sabe que pode ter alguma influência, mas eu não sei responder com precisão sobre isso, infelizmente. Levando em consideração que a contagem máxima permitida na resolução é alta, a especificação de produto deve ser menor que o limite máximo visto que, além da água, a contaminação de insumos pode ser incorporada no produto. Além disso, as boas práticas de fabricação devem ser bem implementadas? Sim, Não tem, sempre, né, Sebastião? não tem dúvida que sim, né? A gente, para manter esse sistema, a gente tem que diminuir aquilo que a gente chama pressão microbiológica. Eu tenho que garantir a minha pressão microbiológica a menor possível. Hoje em dia, nós estamos falando muito de produtos orgânicos e naturais. As matérias-primas hoje são verdadeiros alimentos para micro-organismos. Os micro-organismos gostam desses alimentos orgânicos naturais. Então, se eu não tiver um sistema
limpo, com as boas práticas de fabricação implementadas, tudo validado, com água de excelente qualidade microbiológica, o controle microbiológico das matérias-primas suscetíveis à contaminação, eu certamente vou ter surpresa. E como hoje em dia a gente fala muito, né? A gente sabe que o conservante é o grande vilão, e muita gente está querendo fazer produto diminuindo a carga de conservante, porque o produto é vegano, orgânico, natural. Então, o caminho é a fábrica. A gente tem uma água de excelente qualidade microbiológica e ter as boas práticas implementadas e tudo validado. Não tenha dúvida disso. Ok. A gente tem algumas perguntas aqui sobre essa nova RDC, nova entre aspas, né? Porque de nova ela não Sim, tem nada, né? Ela só nada, foi igualzinho a antiga. igualzinho. O conteúdo técnico é o mesmo. Então, só para esclarecer aqui para vocês, a Anvisa ela fez um revisaço. Então, algumas RDCs eram muito antigas, elas estavam, o cabeçalho, algumas informações que não faz parte do conteúdo técnico da RDC, eram muito antigas e desatualizadas, e eles, fizeram esse revisaço para atualizar essas informações dentro dessas RDCs. Então, várias passaram por isso, assim, a embora a gente sabe que, assim, deu muito trabalho para eles, mas no final das contas nada mudou, né. Então não tem impacto regulatório, não tem diferença entre a 481 de 99 e essa que está agora vigente, foi exatamente isso que eu falei. Não foi só um alinhamento aí de alguns textos, né, dentro da RDC, mas o conteúdo técnico é o mesmo, É o tá mesmo. bom? Muito bem Vamos lá, esclarecido, Fabiana. temos mais alguns aqui, olha, qual a melhor faixa de pH para o desenvolvimento de produtos probióticos e prebióticos? Olha, eu adoro esse tipo de pergunta, né? A gente sabe, até recentemente aí a gente tem discutido isso, né? Que a gente sabe que o meio ácido vai abaixando o pH, ele vai ficando mais crítico para o desenvolvimento microbiológico, né? E um pH muito alto também, ele é crítico para o desenvolvimento microbiológico. E a faixa ótima de desenvolvimento microbiológico é uma faixa aí, né? Entre 5,5, 7,5, 8, é a faixa ótima de crescimento microbiológico. E muitos probióticos, eles adotam um pH um pouco mais baixo exatamente para deixar o meio mais crítico para o desenvolvimento microbiológico, que é uma das maneiras de você controlar o crescimento, né? Então, você abaixa um pouco o pH, você diminui a quantidade de prótons presente, né? Que o próton ele vai gerar as aminas aí, né? E as aminas que sustentam aí as proteínas, né? Que formam as proteínas. Então, quando eu estou abaixando o pH, eu estou diminuindo essa quantidade, eu estou diminuindo aí até o alimento para o micro-organismo. Então, um dos caminhos é trabalhar com pH, sim, não tem dúvida. Outros é trabalhar com alguns produtos que são críticos, que eles atrapalham o crescimento microbiológico. Por exemplo, o EDTA. O EDTA também atrapalha, porque como ele sequestra os sais que estão presentes no meio, e esses sais são muito importantes para a evolução microbiológica. Então, eles também podem limitar o crescimento microbiológico. Alguns tensoativos têm essa propriedade, os dióis, né, que são os emolientes, eles têm essa propriedade, por isso que os dióis estão sendo muito usados aí como um agente buster para crescimento microbiológico. Legal. A gente tem algumas questões aqui sobre o tipo de sanitizante usado nas plantas fabris, se o hipoclorito de sódio ele é equivalente ao cloreto de benzalcônio, aí se você puder Não. responder tudo de uma Olha, só. Fabiana, o pessoal está fazendo essa pergunta, eu acho que nós vamos ter que fazer uma live um dia só para a gente discutir higiene e limpeza. A Jane está aqui, e a Mayra também, viu, Jane? Nós podíamos marcar um evento só para falar de higiene e limpeza de sistema. Tá bom? Eu vou pedir até para a Jane marcar, porque Uhum, aí envolve até alguns conceitos. Então, para falar, quando eu estou falando, por exemplo, de hipoclorito, eu estou falando de um agente oxidante, ou seja, ele atua e degrada. Por isso que o pessoal usa ele muito para água, para sistema de água, porque ele vai degradar e não vai trazer problema para a água que a gente está bebendo. Você vai usar um cloreto de benzalcônio,
Como ele é não oxidante, ele é mais persistente no meio. Então, você pode ter residual de cloreto de benzalcônio. Inclusive, a Anvisa, ela fala que após o enxágue não pode ter resíduo do agente sanitizante, é assim que eles comentam, né? Então, se eu usar o hipoclorito, é difícil encontrar resíduo porque ele se degrada. Mas se eu usar um cloreto de benzalcônio, eu tenho que fazer bastante enxágue para que não haja o resíduo dele. Então, a gente tem que observar isso daí. Então, como ele não se degrada, ele é não oxidante, ele é mais persistente, o cloreto de benzalcônio eu posso ter resíduo. Porém, aí tem aquelas coisas. Como eu estou usando uma quantidade muito baixa de cloreto de benzalcônio, eu estou fazendo um enxágue com a água purificada e tal, foi embora, o que sobrar de resíduo ali vai ser PPBs. Esses PPBs não vai atrapalhar em nada o produto que eu estiver fabricando, não vai ter praticamente resíduo nenhum. Mas o cloreto de benzalcônio ele é mais persistente. Tá ótimo. Vamos ver bom, o pessoal está super ansioso aqui por esse webinar de higiene e limpeza. Vamos lá. Já vou pedir, vamos marcar logo para o começo de agosto aí, que a já gente está ouvindo marca a aqui. data. Vamos fazer isso daí. Os produtos capilares, escova ácida que possuem pH 2, a probabilidade de crescimento microbiológico seria menor? Então, olha, essa é outra pergunta que eu adoro, as pessoas me fazem essa consulta. Eu sei que já vi muitas fórmulas tendo a presença de conservante, mas é muito difícil crescer o micro-organismo nesse meio, mas muito. Eu normalmente não indico conservante para produto com pH 2. Até porque às vezes está usando alguns ativos, que esses próprios ativos são agentes aí que ajudam a matar micro-organismo, né? Então, o crescimento é muito baixo. Ainda, muitas vezes, ainda usa alguns antioxidantes junto, então é muito mais difícil ainda. Então, por isso que é interessante fazer a avaliação microbiológica, né? Se fizer uma avaliação microbiológica, vai perceber que não tem problema nenhum. Então, eu vou pegar um gancho aí, Sebastião. Pega aí, Então, Matheus. eu vejo muito no mercado água oxigenada com conservante. Então, Matheus, o que eu Precisa? vou falar? Mas lógico que não, pelo amor de Deus. A própria água oxigenada, ela realmente é um puta agente aí de desinfecção, que é usado até em hospital como agente de desinfecção, então não precisa ser usado. Absolutamente. A mesma coisa a gente falar do álcool gel, né? O álcool gel, o próprio álcool a 70%, ele tem a função bactericida. Ele não desenvolve o crescimento biológico. E mesmo assim a gente vê produtos que... Amanhã é o tema da conversa, né, Fabiana? Vai falar de álcool gel, né? E você vai ver lá que tem a formulação, o pessoal falando até do conservante. Mas, no meio desse, até tem um camarada que é muito importante, chamado Donald Hort. Ele mostra que produto normalmente com acima de 30% de álcool presente no meio não tem desenvolvimento microbiológico. Mas mesmo assim o pessoal insiste em colocar o conservante. Deixa eu ver. O mesmo ocorre para colorações com amônia ou monoetanolamina? A mesma coisa, é a mesma situação, tá? É um meio aí que é muito tóxico para o crescimento microbiológico. A gente vai dizer dessa maneira. Tá ótimo. Mas o que deve fazer, de novo, as pessoas têm que fazer pelo menos uma análise microbiológica para provar isso, tá certo? Tá bom. É possível utilizar ozônio nas tubulações de água? Poxa, se a tubulação de água ela for de um aço inox 316L, tá certo? Porque o ozônio ele é extremamente corrosivo, muito. Então, o que a gente recomenda normalmente quando você vai usar ozônio, que você use ozônio para desinfectar a água e antes dele adentrar na tubulação, colocar uma lâmpada UV para degradar o ozônio, porque ele já fez a função dele de desinfecção da água. Então, coloca uma lâmpada UV para garantir que não há ozônio presente, porque o ozônio é extremamente corrosivo. Então, ele vai corroer aí as válvulas, qualquer coisa metálica que ele tem, ele vai corroer. Aço inox 316L, não. Até uma boa maneira, se realmente o cara tem aço 316L, né? Faz o teste com ozônio, se correr tudo é porque não era.
E ele está questionando o custo. Qual o impacto do custo do uso do ozônio? Olha, o custo, uma vez instalado, ele é um produto que ele amortece. Caiu muitos custos hoje da instalação do ozônio. No passado era muito caro. E você tem duas fontes de ozônio. Você tem aquela fonte que é com o cilindro, quando você quer uma grande concentração de ozônio, e você tem sistema hoje que se usa o ar ambiente para gerar ozônio, que é muito mais barato. Inclusive, tem alguns sistema aí de água potável, né, para casa, que é com ozônio, né? Aquele Europa mesmo é com ozônio. E funciona muito bem, é uma maravilha. Qual o sistema conservante mais adequado para passar na coluna de carvão que esteja com alguma contaminação? Então, o carvão ativo, esse é uma outra discussão longa, né? Porque Isso é o uma bomba, hein? carvão, isso é uma bomba, né, Matheus? O Matheus sofreu muito com o carvão ativo lá na fábrica dele. Demais. Então, o carvão ativo é o seguinte, ele é uma verdadeira esponja. Ele, para você ter ideia, 1 grama de carvão ativo tem aproximadamente 1 metro quadrado, extremamente poroso que é o produto. Então, ele é muito fácil de formar biofilme. Se você passar por uma água que tem algum problema microbiológico, certamente ele vai se instalar no carvão ativo e o carvão ativo vira um agente de contaminação. Por isso que muita gente gosta de usar o sulfito de sódio, não quer usar o carvão ativo, o carvão. Por quê? Porque o carvão contamina. Porém, se for um carvão que tenha sido autoclavado, que tenha passado por um autoclave e tenha prata coloidal, ele vai fazer muito bem a função dele. E o carvão ativo, a maneira de se fazer a manutenção dele seria com água quente. Passar ele com a água 90, 95 graus, deixar ele lá por volta de 2 horas nessa temperatura, excelente. Tem algumas pessoas que colocam carvão ativo em filtros todo metálico e joga vapor. Excelente, porque você está fazendo um autoclave ali do carvão. Então, excelente. Agora, o carvão ativo ele tem que ser bem cuidado. Se vão usar um carvão ativo que não tem prata coloidal, que não é autoclavado, porque muitas vezes o pessoal olha o preço, né? Um carvão ativo normal custa por volta aí de 12, 13 reais o litro, né? O quilo. Um carvão ativo com prata coloidal autoclavado vai custar aí uns 50 reais o quilo. Então o cara olha o preço, não, vou comprar esse. Aí coloca e certamente vai ter problema microbiológico, né? E a maneira mais adequada que eu tenho recomendado para os clientes, como eles não têm nada metálico, tira todo o carvão ativo, coloca dentro de um tanque, coloca água quente nele e vai mexendo naquilo dali. Muitas vezes você pode colocar algum produto ali, tipo um glutaraldeído, né? O glutaraldeído ele é um agente não oxidante que funciona muito bem para matar biofilme. Só que depois tem que fazer um enxágue para tirar esse glutaraldeído fora. Beleza? Tá ok. Em relação às tubulações de PVC, mesmo que faça uma limpeza e sanitização constante, elas têm a formação do biofilme. Então, qual que é a periodicidade de troca, mais ou menos? Olha, de acordo, acho que se consultar os próprios fabricantes de PVCs, eles falam em 3 anos. Mas já vi companhia aí com 12, 13, 15 anos lá com a tubulação lá. Minha nossa. Em pós, é obrigatório fazer o teste microbiológico? Olha, Contagem, né? é bom fazer sim, porque o que acontece é que em pó eu posso ter micro-organismo esporulado, né? Como não tem água presente, eles esporulam, eles ficam lá dentro. Então, é interessante, sim, fazer análise microbiológica em pó. E por isso também que o pó tem que tomar um cuidado muito com o tratamento que é dado a esse pó, né? Se é feito algum tratamento, se passou por uma radiação, alguma coisa assim, e depende muito do uso, né? Isso tem que ser feito para que não haja surpresas. Tá ótimo. Olha, eu acredito que foram todas, se não quase todas. Eu vou, Sebastião, se você me permite fazer o convite aqui para o pessoal participar do webinar amanhã. Por favor, dona Fabiana. Bom, amanhã a Anvisa ela vai promover um webinar sobre fabricação de álcool gel, né? A ABC e a Bipla fizeram um trabalho em conjunto
e contribuíram com esse webinar. Inclusive, nós vamos ter o senhor João Hansen palestrando nesse webinar, uma parte dele, e falando exatamente da parte de controle de qualidade do álcool gel, tanto da parte de cosmético quanto da parte de saneantes. Então fica aqui o convite, eu coloquei aqui o link, né, para vocês, eu vou pôr de novo. É gratuito, basta acessar, o link que está no site da Anvisa na hora do webinar, então vai ser amanhã às 10h, tá bom? Bom, Matheus, eu sei que você está doido para falar, Matheus. Eu quero que você ponha umas questões aí, porque nós já tivemos questões críticas. Fala aí, Matheus. Eu vou te dizer, Sebastião, que essas perguntas aí tá muito além do meu nível técnico. Para com isso. Eu gostei demais, viu, das perguntas aí, o pessoal sempre fazendo umas perguntas pertinentes aí, bem Entrou mais uma, elaborada. olha. Na substituição do metabisulfito pelo carvão ativo, o custo é maior? Olha, muita gente gosta, porque a quantidade de metabisulfito usada é muito pequeno. É coisa no máximo de 0,05%. Então, o impacto é muito pequeno, sabe? Mas o que acontece quando uso metabisulfito, eu costumo ter problema com o TOC, com os compostos orgânicos totais. Eu usando o carvão ativo, normalmente eu não tenho problema com TOC. Então, aí depende muito da qualidade da água que a pessoa tem, tá certo? Bom, Mas o bacana aí, Sebastião, sim, você foi comentando aí um negócio que é muito importante que você disse aí, que eu entendo que é o princípio de tudo, né? É a higiene e limpeza, né? sim. Eu tive alguns casos industriais que eu tive que parar, repensar e fazer novamente. E assim, um ponto que chamou muita atenção foi essa parte aí, higiene e limpeza. A periodicidade foi triplicada. Nossa, isso reduziu assim drasticamente. Mas não tem dúvida, Matheus. Então, assim, essa live aí de limpeza que você comentou, isso é fantástico. Eu acho que realmente, por mais que a Então, gente fala, né? Não, higiene e limpeza, isso aí todo mundo já está cansado de saber, né? Mas eu acho que sempre é bom voltar a esse tema, né? mas tem um ponto interessante, eu conheço a fala de vocês, é o controle que você faz lá. Você é um cara que você não descuida da parte microbiológica. Você manda fazer análise microbiológica praticamente de todos os produtos teus. Você tem um puta cuidado com a água, sempre está mandando fazer avaliação de água. Então, Matheus, também tem isso. A questão toda, muitas vezes o pessoal tem a surpresa porque faz análise uma vez por semana, uma vez por mês, e aí realmente não consegue perceber essa questão do crescimento microbiológico. Se um micro-organismo ele dobra a cada 20 minutos tendo condição adequada, se a pessoa não cuida bem do sistema, é lógico que o sistema ele vai ter muito problema de microbiológico, principalmente de proliferação de biofilme. E isso vai acabar indo para o produto e começa a aparecer as contagens intermitentes. E tudo isso, na verdade, é o descontrole que está presente, né? Eu vou aproveitar um gancho aqui de uma pergunta da Ana Carolina, que eu vivenciei isso aí e vivencio direto aqui. Uma dúvida: se a água de entrada já tem uma contagem alta de bactéria, como podemos melhorar a nossa água? E isso aí, Tião, é uma pergunta que ela faz e a gente está vivenciando isso muito, né? Esses dias atrás aí saiu uma reportagem que mais de 133 cidades no estado de São Paulo estão recebendo água fora da especificação. Água potável, né? O negócio é crítico, tá bem? Bom, pessoal, eu quero falar o seguinte: essa Não, responde a apresentação. pergunta aí para nós aí. Você não respondeu aí. Mas foi uma pergunta que você fez? Foi, aí a Ana Carolina quer. Ó, se a água de entrada já tem uma contagem alta, como podemos melhorar a nossa água? Não, mas isso daí é aquilo que a gente. É o basicão que você fez lá na tua fábrica. O que você fez? Você pegou, fez uma cloração lá e Isso, colocou filtros. Então, eu isso. recomendo para a Ana Carolina, viu, Ana? E vou Você te faz o falar, seguinte. viu, Ana Carolina, experiência própria aqui, viva, funciona É, e você vai ver que
vai melhorar muito o sistema seu de água, mas muito mesmo. Você veja, inclusive, eu tenho clientes que o clorocidol é meio, está dentro do erro. E o cara está cheio de voluntariado. Então, qual foi a solução? Ele fazia a cloração no cavalete dele, colocar os filtros, colocar um sistema de looping dentro da própria caixa de água potável também, tá certo? Porque senão não resolvia. Eu tenho alguns clientes meus para quais eu dou consultoria, e eu tenho recomendado para eles fazerem o looping da própria caixa d'água onde se faz a cloração, para ter uma homogeneização do cloro, porque lá dentro da caixa você pode ter ponto morto, então você tem que agitar essa água dentro da própria caixa, dependendo do volume de água que você tem. Por exemplo, você tem 10 metros cúbicos de água. A dosagem do cloro residual, se for para água potável, eu recomendo que no ponto mais longínquo do local que você dosa o cloro, você no ponto mais longe, o ponto mais longe tem que estar com 2 ppm. Então, muitas vezes, no ponto de dosagem, ele pode chegar até 2,5. Legal. Ela fez essa pergunta aqui para a gente. Está respondido, né, Matheus? E a lâmpada UV? O que você me fala dela? A lâmpada UV, ela é excelente, a lâmpada UV, para controle microscópico. Porém, a lâmpada UV sozinho não faz milagre. Porque como ela funciona com luz, e muitos micro-organismos, às vezes, eles estão encapsulados, ou ele está dentro de verdadeiros envelopes, principalmente aqueles que estão dentro de biofilmes, né? Quando está passando lá o biofilme, né? Então, vamos dizer assim, ele está dentro de uma pequena partícula, vai embora. Então, o ideal é que você tenha filtros. O filtro microbiológico é de 0,22 micras. Tem gente que não gosta porque entope muito rápido. Então, significa que está funcionando, né? Então, por isso você tem que colocar alguns filtros anteriores, né? Filtro de 2 micras, 1 micra. Aí você coloca de 0,22. E depois do filtro microbiológico, você põe a lâmpada UV. Porque o que passar de micro-organismo ali, a lâmpada UV vai funcionar. Agora, se você pôr só a lâmpada UV, não funciona. Não aguenta, né? Pressão não muito aguenta. alta, né? Não aguenta. E beleza? A gente tem um pedido aqui, Sebastião. Sebastião, por favor, faça uma live sobre banco de cepas e fertilidade dos meios. Está registrado, olha aqui, ó. Já tem 2 já lives. Tem listinha. Essa de higiene e limpeza, nós temos que fazer urgente para a gente entrar um pouco mais no mérito, que eu falei primeiro a limpeza para depois a sanitização. Isso a gente tem que fazer rapidinho. Vamos ver se a gente marca aí para logo. Vou falar aqui com a Jane, com a Mayra. E essa de cepas, está aí, eu acho que nós não vamos fazer o webinar. O que nós estamos organizando aqui na ABC é um curso de microbiologia via EAD. Será o Guia ABC de Microbiologia, que algumas pessoas vão participar com a gente. E nesse, eu acho que cabe a gente colocar essa questão aí da manutenção de cepas, do banco de cepas. Eu acho que será muito bem-vindo. Legal. Bom, mais alguma coisa, dona Fabi? Por enquanto, não. Eu acho que é só, mas foi excelente, Sebastião. Olha, parabéns, muito bom ter você comigo aqui, viu, Fabi? Obrigada. Além de você deixar a minha apresentação mais bela, é um prazer ter você com nós aqui. Mesmo com a câmera fechada, poxa vida. Mesmo com a câmera fechada. E você, Matheus, muito bom ter você com a gente. Você realmente é meu parça. Eu que agradeço aí. Muito bom estar com você. Adorei. Agradeço aí a Fabi, e eu quero a agradecer a todos os participantes aí, dizendo o seguinte para eles, que a apresentação, essa que nós fizemos, vai estar disponível, né, Mayra? Ela está mandando a apresentação para todo mundo tê-la, custo zero. E eu quero lembrar vocês que nós vamos ter o evento de testes alternativos semana que vem, 8h30 da manhã, no dia 29. E aí a Mayra já colocou o link para vocês se inscreverem gratuitamente. Tá bom? Meu povo, muito legal estar com vocês. Um abraço aí, viu? Adorei. Fiquem à vontade aí para me inscrever, tá? O meu e-mail é sebastião, sem o tio, @proservequimica.com.br. Vou adorar receber questões de vocês e responder. Quem tiver com muita dúvida de higiene e limpeza e responder aí no meu e-mail, eu posso mandar os POPs de higiene, limpeza e sanitização,
que eu tenho já pronto. Eu não preciso esperar o webinar. Beleza, meus queridos? Um grande abraço a todos, fica com Deus e adorei ter vocês aqui. Obrigado, Jane, obrigado, Mayra, obrigado aí ao pessoal que me apoiou aí na ABC, obrigado, Alberto, pela ideia. Foi muito bom aí ter vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, Tchau, tchau. Sebastião. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, tchau.